Queridos irmãos, ontem celebramos o Dia da Água. E é irônico falar em água até no momento em que nosso estado sofre com falta dela. Por falta de chuvas na Cantareira, devido a diversos fatores que não convém aqui enumerar. Mas o fato é, toda essa seca demonstra que nós precisamos de água. O ser humano precisa de água para viver. Por isso ontem se celebrou o Dia da Água. Num país como Israel, a água é ainda mais importante porque ela é escassa. Isso não tem nada a ver com o aquecimento global, porque há 3.000 anos atrás faltava água naquelas terras. O povo precisava cavar poços profundos para chegar a um rio, a uma veia de água dentro da terra. Aí a gente encontra o Poço de Jacó. O Poço de Jacó foi escavado por ele há mais ou menos 3.500 a 3.000 anos atrás. E ele nunca deixou de dar água. Esse poço dá água até os dias de hoje. Não mais para a população local na Samaria, mas para uma igreja ortodoxa que toma conta daquele santuário. Se aquele poço falasse, um poço de 3.000 anos, quais seriam as histórias que ele contaria? Ele certamente contaria a história de Jacó mandando seus empregados cavarem o próprio poço. Ele contaria as histórias dos filhos de Jacó, que venderam o irmão mais novo, um dos irmãos mais novos, venderam José para o Egito. O Poço de Jacó contaria a história desses irmãos levando o pai já idoso para o Egito por causa de uma seca. O poço já não dava mais conta de dar tanta água para os rebanhos e para os filhos de Jacó, por isso tiveram que ir para o Egito, onde havia fartura de água e alimento. O poço contaria o retorno desse povo 400 anos mais tarde, quando, liderados por Josué, o povo de Israel conquistou a Palestina e reconquistou o Poço de Jacó. Foi a época mais feliz da vida daquele poço. Se ele falasse, ele contaria a história do grande rei Davi dominando um vasto império. Contaria a história do rei Salomão e a sua sabedoria. Mas a partir daí, ele não teria muito mais histórias alegres para contar. O poço teria que dizer que após Salomão, o povo de Israel se dividiu em dois: o reino do norte e o reino do sul. E ali já começaram as primeiras rivalidades. Mais tarde, o poço poderia contar a história do domínio estrangeiro. Primeiro, os assírios, um povo muito cruel, levou o reino do norte para o cativeiro. Ali o poço já iria chorar. Por quê? Os israelitas que moravam ao seu redor foram levados como escravos para a Síria. Mas o poço ainda veria um ou outro israelita lá do sul, lá de Judá, caminhando ao derredor. Só que mais ou menos 200 anos mais tarde, do domínio assírio, o poço poderia contar a história do próprio reino de Judá, o reino do sul, sendo levado para o cativeiro na Babilônia. Ali era o fim de Israel como um povo. Judá foi para o cativeiro e voltou anos, décadas mais tarde. Na época de Jesus, o poço poderia contar esse retorno. O retorno alegre do salmista que escreveu o Salmo 42, que tinha saudade da sua terra. O retorno alegre dos idosos que foram ainda crianças para a Babilônia e voltavam já envelhecidos para Jerusalém. Contaria a história de um povo forte que reconstruiu Jerusalém, reconstruiu o templo, reconstruiu os muros. Foi uma época feliz até o domínio dos romanos. A única mancha negra nessa época do retorno à terra foi o crescente ódio entre judeus, reino do sul, e os samaritanos, que eram procedentes do antigo reino do norte. O reino do sul, os judeus, acusavam os samaritanos de terem misturado o culto ao Deus verdadeiro com cultos estrangeiros. E isso se mostrava pelos casamentos mistos de pessoas de outras religiões. O povo do norte dizia a mesma coisa, que os judeus trouxeram costumes estranhos da Babilônia para Israel. O fato é que os dois povos passaram a se odiar. Povos irmãos se odiando
mutuamente. Mas no tempo de Jesus, aquele pobre poço, se ele falasse, ele poderia contar o que ele testemunhou num certo dia. Um dia em que judeus e samaritanos se uniram novamente para beber a água da vida. Aquele dia parecia um dia qualquer. Cerca de 6 horas da manhã, as mulheres da vila samaritana foram até o poço, muito provavelmente, para fugir do calor. Era o horário que as mulheres iam aos poços pegar água para suas casas. Elas iam em 2 horários, 6 da manhã e 6 da tarde, para fugir do sol. E era o horário em que elas trocavam suas receitas, conversavam, trocavam conselhos e assim por diante. O poço viu isso tudo normalmente. Mas uma coisa estranha aconteceu perto do meio-dia. Ele viu um grupo de judeus, homens judeus, vindos de alguma região da Judéia ou da Galiléia. O poço não teria como saber. Mas o fato é que aquele grupo de homens judeus, né, chegou perto do poço e um deles ficou, enquanto os outros foram para a vila comprar alimento. O homem judeu que ficou perto do poço era o próprio Jesus de Nazaré. Isso era por volta do meio-dia. O poço achou estranho, um judeu diante de si. Mas mais estranho ainda seria o testemunho do poço sobre o que aconteceu depois. Uma mulher samaritana, ao meio-dia, foi até o poço buscar água. Não sabemos por que ela foi ao meio-dia. Não sabemos se ela se atrasou, se ela perdeu a caminhada com as mulheres, né? Mas provavelmente aquela mulher era mal vista pelas outras. Então, o meio-dia era o horário que ela poderia ir ao poço sem cruzar com nenhuma mulher da vila. Ela era excluída das demais. Talvez porque ela era estéril. Não sabemos, o texto bíblico não diz. A esterilidade era vista entre os samaritanos como uma doença contagiosa. Então, a mulher estéril não entrava em contato com as outras. Pode ser que pelo fato de ter 5 maridos, né, um atrás do outro, fosse um fator que as outras mulheres a deixassem de lado. Olha, essa mulher é perigosa. Ela gosta de trocar de marido. Mas o fato é que essa mulher samaritana tinha sede. E ela foi ao meio-dia. A sede dela era tanta que ela não se importou com aquele homem judeu diante do poço. Se fosse uma outra ocasião, provavelmente ela daria meia volta. Ela não iria chegar perto de um judeu, porque o ódio entre os 2 povos era muito grande, ainda mais um homem. Era costume, naquela época, o homem e a mulher que não se conhecem não conversarem de forma alguma. Aliás, ainda é assim no Oriente Médio. Se você viajar para a Arábia, para o Catar, e for conversar com uma mulher, ela não vai te responder. Parece até má educação, mas ela não tem permissão para falar com um homem desconhecido. Da mesma forma, uma mulher que se dirigir a um homem em países assim, também não receberá resposta, por uma questão cultural. Né? Não se pode conversar com mulheres que não temos contato nesse local. E os samaritanos e judeus eram assim. Havia uma dificuldade em conversar homem e mulher que não se conheciam. Pior ainda se fosse um judeu com um samaritano, uma samaritana, ou vice-versa. Por isso não é difícil se espantar, né, com o que a mulher fez. Ela foi tirar a água e nem falou com Jesus. Mas Jesus, vencendo a barreira cultural, se dirige a ela e pede água. Dá-me um pouco desta água para eu beber. O espanto dela está registrado nas palavras da Bíblia, né? Ela diz: como você sendo judeu e eu samaritana, como você me pede água? E Jesus responde: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e ele daria a água da vida. Não é de se espantar a reação da mulher. Certamente ela deveria se lembrar que no culto dos samaritanos, uma parte da liturgia dizia assim: Senhor Deus da Samaria, faz descer fogo do céu sobre os judeus e mostre a eles que o lugar da adoração é o Monte Gerazim e não Jerusalém e o Monte Sião. Ela ouvia isso todos os sábados, que os judeus eram um povo
impuro e que adorava a Deus da forma errada. Da mesma forma, ela sabia que os judeus faziam uma oração parecida na sinagoga. Eles diziam assim, os judeus, todo sábado: Senhor Deus, abra a terra e engula toda Samaria com um monte profano, para que eles aprendam que o lugar da adoração é Sião e o seu templo. Então os dois povos se odiavam tanto que pediam a isso dentro dos seus cultos e orações. Não é de se espantar, então, a reação da mulher, que fica perturbada com a ação de Jesus em falar com ela. Será que esse tipo de disputa mudou nos dias de hoje? Entre povos, entre grupos, entre ideologias? Ontem foi um dia, de certa forma, e hoje também, um fim de semana tumultuado. Nós temos a marcha de Deus com a família e ao mesmo tempo teremos a marcha contra Deus e a família. São dois lados disputando as mentes da população. E isso faz relembrar a época da pré-ditadura militar. O fato é que as disputas entre os seres humanos permanecem até hoje. Famílias brigam com famílias. Se o nosso chuveiro falasse, o que ele diria? Quantas vezes você foi para o banho com raiva de alguém? Que palavras o seu chuveiro ouviu? Que palavras de ódio, de raiva? Quantas vezes o seu chuveiro ouviu você chorar porque alguém está com raiva de você? Se os nossos rios, ribeirões e represas falassem, o que eles diriam? Quantas pessoas mortas são jogadas nas suas águas? Quantos filhos são abandonados para morrer nas águas de nossos riachos? O que histórias as nossas águas contariam sobre a nossa sociedade? O que elas diriam de nós? A diferença entre judeus e samaritanos e nós hoje? Nós acreditávamos que o Brasil era um país sem racismo. E este ano marca, por exemplo, no futebol, eventos extraordinariamente tristes de racismo. Torcidas xingando juízes de macaco, xingando os jogadores de macacos. Isso está dentro de nós, em nossa sociedade. Quem nunca se desviou de uma calçada onde duas pessoas mal vestidas e de repente de uma outra raça vinham em nossa direção? Quem nunca pensou duas vezes se aquela pessoa dirigindo um carro importado de fato é dono daquele carro ou de repente é o motorista? Eu lembro de uma história que meu próprio pai conta, que aconteceu com uma amiga dele. Ela bateu o carro numa Mitsubishi, que estava saindo do prédio, né? E um rapaz negro saiu do carro e disse: olha, minha senhora, eu sou o culpado, faço tudo o que for preciso para ajudar. E ela respondeu: se você quer me ajudar, primeiro chama o seu patrão. E aí ele diz: minha senhora, isso eu posso te ajudar. Eu sou o dono dessa Mitsubishi. Né? E ela não se considerava preconceituosa até então. Então, o preconceito está dentro de nós. Essas divisões raciais ou divisões étnicas vivem dentro de nós. Não é só samaritanos e judeus que têm preconceito um com os outros. 2000 anos se passaram e a história continua a mesma. Tudo isso mostra que o apóstolo Paulo está certo. Ele diz: todos pecaram, samaritanos e judeus, todos nós pecamos e estamos afastados da glória de Deus. No entanto, Deus enviou Jesus para buscar e salvar o perdido. É por essa razão que Jesus não ignora a mulher no poço. Ele fala com aquela mulher. Ele rompe as barreiras culturais. Ele rompe milênios, séculos de preconceito entre samaritanos e judeus. Ele rompe tudo aquilo que fazia fronteira entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque ele queria levar salvação e água da vida para aquela mulher e todos os samaritanos. Com essa recepção, Jesus mostra que de fato ele amava aquela mulher. Com seu amor, Jesus diz assim: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque eu sou a fonte da água viva. Eu dou água viva, que não permite que você sinta sede. Ela até pensou que era uma água milagrosa de beber.
Mas Jesus disse: não é dessa água. Vai lá chamar o seu marido. Ela responde: mas eu não tenho marido. E essa é uma meia-verdade, né? E uma meia-verdade é sempre uma mentira inteira. E Jesus, ao invés de recriminar a mulher, de dar um sermão teológico, doutrinário sobre a condição de casamento e a condição em que ela vivia, o que Jesus diz a ela? Olha, você está certa. Não é seu marido aquele homem que vive com você. Na verdade, você teve outros. Esse aí é apenas o 5º homem com quem você vive. E ela fica espantada porque a sua vida está descortinada diante daquele homem judeu. Ela diz: olha, o Senhor é um profeta. E Jesus diz: não sou apenas um profeta, eu sou o Messias. Ela então acredita nas palavras de Jesus, volta até a sua vila, testemunha a fé e traz os homens e mulheres para ouvir esse grande homem, o Messias, falar sobre si mesmo. E aí as obras que Jesus faz e as suas palavras são inegavelmente sinais de que ele era o Messias, não só dos judeus, mas também dos samaritanos. Aqueles homens samaritanos dizem à mulher: nós cremos não porque você falou, mas porque nós vimos e ouvimos com os nossos olhos e ouvidos o Messias falar conosco. Os samaritanos achavam que o Messias viria para liquidar com os judeus. Então a obra de Jesus naquele dia foi imensa. Ele convenceu os samaritanos que o Messias não era samaritano, mas era judeu. E que além de ser judeu, ele não veio destruir Jerusalém e o seu templo, mas veio salvar os judeus, os samaritanos e todos nós. Naquele dia o poço de Jacó poderia dizer: olha, eu vi samaritanos e judeus tomando da mesma água, tomando do mesmo balde, sem julgarem uns aos outros. Se as nossas fontes batismais falassem, se as fontes de batismo das nossas igrejas falassem, quais seriam as histórias que as fontes contariam? Será que as nossas fontes de batismo contariam histórias de brigas, de discórdias, como o poço de Jacó por séculos presenciou? Será que as nossas fontes batismais fariam das intrigas que temos entre nós, como ainda há naquela terra entre palestinos e judeus, entre cristãos e muçulmanos? Quais seriam as histórias que as fontes batismais das nossas igrejas contariam? Eu não sei quais seriam essas histórias, mas certamente as fontes batismais teriam histórias maravilhosas de momentos em que crianças e adultos foram alcançadas com o Espírito Santo pelo batismo. Contariam inúmeros domingos em que o povo de Deus se reuniu para ouvir a palavra da água viva. Contaria inúmeros casos em que o Espírito Santo inundou a nossa vida de água viva. De fato, as fontes batismais também testemunhariam todos os domingos em que recebemos o corpo e o sangue de Cristo para perdão de pecados. Independentemente das histórias de pecado que a nossa fonte batismal contaria sobre a Igreja Luterana de Interlagos, ela tem muito mais histórias de perdão, de salvação para contar. Nós queremos que continue sendo assim, que nossa fonte batismal, se ela falasse, né, que ela contasse e continuasse contando histórias de perdão, de casais que estavam para se separar e agora estão unidos, de mães e filhos que se perdoaram, de pais que estão unidos com a sua esposa, com seus filhos, de famílias que brigaram no passado e hoje celebram a mesma fé e recebem a mesma comunhão. Que possa ser essa ainda as histórias que a nossa fonte batismal aqui em Interlagos continue testemunhando. E é por isso que eu convido todos vocês agora de pé. Nós vamos pedir a Deus que faça jorrar água viva em nossos corações, que Ele faça jorrar o perdão em nossas famílias, em nossa igreja. Que nessa oração possamos pedir a Deus rica medida do seu Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que é, de fato, a água viva. Jesus é a fonte dessa água.
Jesus é a fonte que envia o seu Espírito Santo para todos nós. O poço de Jacó fornece água natural até hoje e mata a sede do corpo. Mas Jesus Cristo, a fonte de água viva, nos dá o seu Espírito Santo hoje e sempre. Por isso, com o salmista, nós podemos dizer: eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Amém.